Eu sei que você gostaria de guardar o gostinho da vitória por mais tempo, mas já precisamos virar a chave para o Manaus, então vamos fechar a conta, passar a régua no jogo do América de Natal, reagindo à entrevista de Vinícius Eutrópio. O que é que o Eutrópio achou dessa vitória? O que é que ele, qual os elogios que ele tecerá aos comandados? Vai elogiar nossa torcida de novo? Veremos em breve. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Vem comigo para o react da coletiva de Vinícius Eutrópio. Antes disso, um disclaimer, um pequeno aviso. A parte das perguntas da turma das redes sociais, normalmente eu, DG, Lucas, Matheus faz, não rolou, deu um probleminha técnico, e aí antes que venham as teorias da conspiração, eu acredito no problema técnico, sim, realmente estava uma correria lá para a turma da comunicação do Confiança em Natal. Então, isto posto, vamos às perguntas somente da equipe da imprensa tradicional, não sei como é que chamar a eles, ou só da imprensa, já que nós somos produtores de conteúdo. Enfim, explicação dada, solta esse like aí e vamos ouvir as palavras do professor Eutrópio. Carlos, Rádio Alperipe. Vinícius, Confiança fez um grande jogo. Vence o América e volta ao G8. Justamente, a gente vinha de uma sequência de jogos que era necessário a gente pontuar, sabendo que o América é uma equipe muito difícil, principalmente em casa, e com um grande jogo que nós fizemos, uma estratégia muito boa, e obviamente a aplicação dos jogadores, nós conseguimos somar 3 pontos e retomar aí a nossa caminhada. Bem, a primeira pergunta foi isso, né? Vencemos, né, Eutrópio? Ele, pois é, rapaz, vencemos, os jogadores se aplicaram, usaram as minhas dicas, fomos felizes, enfim. Fez uma breve análise, enfim. Jogou um confete ali, não falou da torcida. Olha, Eutrópio, eu tô de olho em você. Não disse que queria primeiro agradecer a torcida aos jogadores. Já foi respondendo antes. Agora tá desumilde. Agora que ganhou, tá desumilde. História é essa, Eutrópio? Tô de olho em você, ó. Quer dizer, isso, ó. Tô de olho em você, maluco. Vamos nessa. Milene Oliveira, do programa Maria Chuteira. Vinícius Eutrópio. Gostaria que você comentasse sobre a atuação do Negama nessa partida. Ele que está sendo uma das principais peças do Confiança. E o que você destaca dessa vitória fora de casa? A participação do Negueba em todos os jogos, né, tem sido fundamental, um jogador que tem se destacado não só pela parte ofensiva, que isso aí todo mundo está vendo, né, mas também na parte defensiva, ajudando, ele consegue fazer as duas coisas. E destacar a entrega, a disciplina tática, a postura do time. Nós entramos sabendo que ia enfrentar um grande adversário e fizemos tudo e tivemos competência para ganhar. Bem, nesse ponto aqui, falar do Negueba realmente é um cara fenomenal. O Eutrópio destacou um ponto importante que a gente pouco vê na partida, que é a entrega tática de Negueba. Negueba, ele sempre está voltando, por isso que às vezes Negueba tão jovem, às vezes termina o jogo morto de cansado, porque ele está em todas, ele está atacando, mas ele volta para dar combate, ele volta para tirar a bola da área. Nesse jogo mesmo, em determinado momento, ele estava tirando bola de cabeça dentro da área com aquele tamanho todo. Então, Negueba realmente é uma grata surpresa. Eu não vou dizer que sempre acreditei nele, mas quando eu vi o DVD dele, quando eu vi algumas jogadas, eu achava que realmente ele precisava desse espaço. Está tendo espaço, está crescendo. E o time como um todo, ele realmente teve uma aplicação tática muito interessante, ainda que Eutrópio correu alguns riscos. Eu queria ouvir, eu acho que eu não vou ouvir nessa entrevista, sobre esse risco calculado que ele teve em abrir muito time, não ter nenhum jogador mais de marcação, abrir mão de, por exemplo, Fábio no meio campo. Como ele enxerga isso? Se foi realmente um risco calculado, ou se foi mudar um pouco fora de casa para ver se muda o resultado, e até que deu certo. Mas enfim, vamos continuar com a coletiva para ver se tem mais o que extrair disso aí. Sigamos. Adailson Cruz, Rádio Gigante Operário. Boa noite, Vinícius. Jogadores que chegaram recentemente no elenco, como é o caso do Riquelme, Cezinha, Rafael e Betinho. Qual avaliação você faz desses atletas nesses últimos jogos? Eles têm entrado bem, obviamente a gente tem antecipado muito a entrada deles, né? O ideal seria nós prepararmos mais esses jogadores, porque eles vêm de um período de inatividade, mas todos eles que têm entrado,
eles têm entrado muito bem. Hoje o Fabiano, né, com a experiência e a capacidade que ele tem, treinou apenas 3 treinos com a nossa equipe e já entrou bem também. Foi muito importante pela sua experiência e a sua capacidade. Eu gostaria de uma resposta um pouquinho mais completa, mas tudo bem. Vamos tentar tirar leite dessa pedra aqui. Sobre o tempo de inatividade de alguns, isso se aplica a Betinho, se aplica a Riquelmo. Basicamente isso, porque Cezinha estava atuando. Ele falou que esperava utilizar esses jogadores mais para frente, mas que precisou antecipar. Eu entendo esse cuidado de só colocar o jogador quando ele já estiver realmente 100% bem. É uma preocupação de Eutrópio, não à toa, sob a gestão de Eutrópio, claro, sob a gestão de Pedro, dessa nova equipe de saúde, o Confiança não sofre mais como sofria antigamente no DM, que vira e mexe o DM estava lotado. Hoje, se o DM pega 3 pessoas ao mesmo tempo, 3 jogadores ao mesmo tempo, é muito. Eu me lembro de Pedro, porque é um caso cirúrgico, e agora tá Adalberto, mas aí teve um tempo que estava Lucas Gabriel. É muito raro ter o DM cheio por conta disso. Eu entendo essa postura, mas também, Eutrópio, se demorasse demais e acabar a Série C, os caras não estavam prontos. Então, acho que um pouquinho de pressa poderia se ajustar. Sobre Fabiano, realmente foi uma boa estreia, entrou, fez o feijãozinho com arroz. O meu feijãozinho com arroz bem temperado é bom demais. Então, às vezes a gente precisa de um jogador que faça o básico, não queira inventar, e fazendo o básico na Série C, normalmente dá tudo certo. Sigamos. Eduardo Costa, Rádio Transamérica Aracaju. Vinícius, boa noite. O Confiança vinha de 5 jogos sem vitória, sendo que em todos saiu atrás do placar. Hoje a equipe saiu na frente e conquistou os 3 pontos. Na sua avaliação, o que o time fez diferente em relação às últimas partidas para quebrar a sequência negativa? Cada jogo, independente dos outros 5, é uma história diferente. Jogamos melhor alguns jogos, não conseguimos converter isso em resultado positivo, né? Agora, existe um dado muito interessante a nosso favor, que todos os jogos que nós saímos na frente, nós sequer empatamos, a gente sempre conseguiu a vitória. Então isso é importante também, é o fruto de um trabalho de toda a equipe, né? E saber ganhar os jogos. Essa foi a coletiva de Eutrópio. Bem, sobre a pergunta em si, ele poderia ter respondido mais, assim, tudo bem, às vezes algumas coisas ele precisa esconder o jogo, até porque tá todo mundo de olho, né? Afinal, a Série C é muito embolada, todo mundo pode tirar ponto de todo mundo, não tem um mega favorito e um mega não favorito, um saco de pancadas. Então é importante ter essa cautela. Sobre essa coisa de não sofrer o gol, eu já vinha batendo nisso. Toda vez que o Confiança abre o marcador, a gente vence a partida. Então é importante demais o time se concentrar e não tomar gol cedo, como estava acontecendo antes. Não tomando gol cedo ou não fazendo nada cedo, como a expulsão de Fábio, tendo concentração, tendência é que o jogo de maior blitz ele cesse, e quando o jogo se equilibra, o Confiança normalmente tem vantagem, seja pelo talento dos jogadores, seja pela aplicação técnica e tática desses jogadores. Então, foi uma boa pergunta, mas uma resposta bem mais ou menos de Vinícius Eutrópio. Eu esperava que ele falasse um pouco mais o que ele fez, como ele trabalhou esses jogadores para segurar a blitz do América no primeiro e no segundo tempo, no início de cada tempo, porque parece que é uma coisa que os times já sabem dessa fragilidade do Confiança, e normalmente o Confiança tem cedido, que eu me lembro de não ceder em blitz nas vitórias, óbvio, e no jogo contra o Remo, que o gol saiu um pouco mais para frente, e nem tão para frente assim, saiu aos 17 do segundo tempo. Então, eu senti falta dessa resposta. Essa coisa de só jogar um dado que toda vez que a gente sai na frente a gente ganha, esse é um dado que a gente já bate nessa tecla, sei lá, desde que eu comecei o canal em 2019. Então não era essa a resposta que eu esperava. Mas tudo bem, foi isso que ele trouxe pra gente. Senti falta da saudação da torcida. Qual é, Eutrópio? Tá desumilde, meu velho? Mas é isso mesmo. Boa vitória do Confiança lá em Natal. Agora, os jogadores já voltaram para Aracaju, agora é concentrar, descansar, treinar, visando fazer uma viagem longa, mais uma vez, para Manaus, e quem sabe voltar lá com 3 pontos, que seria fenomenal trazer esses 3 pontos para Aracaju, e aí a gente faria uma partida muito tranquila
contra o Ipiranga em casa. Mas isso a gente vai conversando ao longo da semana. Só para finalizar, na pergunta anterior ainda eu esqueci de um detalhe dos jogadores que chegaram. Júlio Ferrari, ele sequer botou 5 minutos para a gente vê-lo em campo e a gente não sabe o que esperar desse jogador. Eu ainda não sabe nem se ele ainda vai continuar no Confiança. Ele pode ter vindo, se apresentado, dado entrevista, treinado e sequer entrado em campo 5 minutos que for. É uma pena e acho que Eutrópio precisa rever essas questões. Eu sei que o Leão não está desempenhando um papel bom, mas a gente precisa ter essa variação. Precisa fazer esses testes, principalmente em jogos que estavam ali mais tranquilos. O que é que você acha disso? E o menino Léo, será que é uma das possibilidades para esse ataque? Essa era a minha pergunta, não especificamente para Léo, mas sobre os centroavantes. Saberemos, quem sabe, após o jogo contra o Manaus. É isso, turma. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.